Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que chegou agora, nós estamos dando continuidade à nossa jornada de capítulos pelo livro de Jó. Hoje estamos dando início ao 4º capítulo. Aqui no canal tem uma playlist que está com o capítulo 1, com o capítulo 2 e com o capítulo 3. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá, assiste para você entender toda a linha de raciocínio até a gente chegar aqui para o nosso capítulo 4. O capítulo 3, Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Então ele ficou triste, se lamentando, e a gente entrou em algumas questões, que é, por exemplo, que não é errado você demonstrar fraqueza, demonstrar sofrimento, e que Deus entende, e que Ele entende que nós somos humanos, e que questionar, tentar entender é diferente de você ter falta de fé em Deus. Então vai lá, assiste os capítulos anteriores para você realmente se aprofundar nesse estudo bíblico, tá bom? Esse capítulo 4 ele é um capítulo bem rico, então a gente vai ter bastante coisa para poder aprender. Como ele é um capítulo um pouquinho maior, eu vou lendo e vou destrinchando ele junto com vocês, tá bom? Jó, capítulo 4. O tema é Elifaz repreende Jó. Elifaz é um dos amigos de Jó que foi ficar com ele lá no capítulo 2, que ficaram com ele 7 dias e 7 noites. E aí, depois de Jó ter se lamentado, ele responde. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Aqui ele está dizendo, se a gente falar mais alguma coisa, você também vai nos tratar mal, vai lamentar. E aí no versículo 3 ele diz: eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Aqui ele fala, você ensina a muitas pessoas, a sua palavra, a sua voz já levantou pessoas que tinham caído. E aí no versículo 5 ele diz, mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando em ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Então vamos lá. Aqui ele falou o seguinte, você fortalece as pessoas, você fortalece todo mundo ao seu redor, pessoas que estavam mal, com as suas palavras ficaram de pé. Mas agora que se trata de você, quando te tocam, te perturbas. E quantas vezes a gente não age assim? Quantas vezes uma pessoa que a gente ama tá passando por uma situação difícil e a gente vai lá, dá a palavra encorajadora, fala pra ela ter força, fala pra ela ter fé, que vai ficar tudo bem. Mas quando chega na nossa vez, a gente quer se prostrar. Tem um conselho que eu acho muito interessante que diz: haja com você assim como você agiria com alguém que você ama. Dê um conselho pra você que você daria pra uma pessoa que você ama, porque muitas vezes é assim que acontece. Pro outro a gente tem a palavra certa, a gente tem a frase certa, mas quando se trata da gente, a gente fica perdido, entende? Aqui ele fala justamente isso, te tocando, te perturbas. Ou seja, Jó tinha a palavra fortalecedora para todo mundo, mas na vez dele, ele não teve e se lamentou por isso. E aí no versículo 6 ele diz, porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança, a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Você não conhece a Deus? Você precisa ter esperança. Você já não tem o temor por Deus, precisa ter esperança. E aí no versículo 7 ele diz, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. O que acontece? Naquela época, o bem e o mal, ele estava totalmente condicionado. Não que hoje não seja, mas hoje a gente tem o discernimento, a sabedoria de entender que muitas coisas que acontecem na gente não são consequências do que a gente fez, mas tem um plano divino por trás, entende? Tem um propósito maior por trás que nem sempre a gente vai conseguir entender, nem sempre a nossa capacidade humana vai conseguir entender.
Então aqui ele entrou nessa questão de o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Aqui ele começou a querer dizer que Jó, ele tinha culpa no cartório, sabe? Foi mais ou menos isso. Você não é tão inocente assim, porque senão você não estaria perecendo, entende? Então aqui, esse amigo de Jó, ele começou a entrar nessa questão, justamente nisso, que a consequência que está acontecendo com você está sendo condicionada a algo de errado que você fez. É justamente isso que ele está dizendo. E aí no versículo 8 ele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro de sua ira se consome. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebram. Parece o leão velho, porque não tem presa e os filhos da leoa andam dispersos. E ele quis dizer que independente da sua força, Deus ele te consome na ira dele. Independente se você for um leão, até os mais fortes podem ser destruídos. E aqui ele está usando a metáfora do leão. Esses versículos, ele quer dizer que quem semeia o mal, colhe o mal também. E aí, continua no versículo 12. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos, vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Fiz silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, menos aqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria. Aqui ele falou sobre um sonho que ele teve, uma visão que ele teve através do sonho. Essa voz, ela não é mencionada, porém a gente acredita ser a voz de Deus ou a voz de algum anjo. E aqui ele tentou justificar que não que o sonho estava errado, o sonho estava certo, mas não era a situação de Jó. Em sonho, ele mostra que ninguém é puro diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus. Ele usa esse sonho, mais uma vez, para justificar que Jó, de fato, pecou para estar passando por aquela situação. Pois ninguém pode reclamar da inocência de Deus. A maneira como ele demonstra, falar sobre o sonho, dá pra ver que ele ficou com um impacto muito grande sobre essa visão. E aí vai uma outra questão. Deus, ele fala com a gente através de sonhos, através de visões. E a gente precisa ter discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem. Porque o que vem de Deus nunca vai estar diferente da palavra dele. Entende? Então a gente precisa ter sabedoria pra gente não agir como ele agiu, sabe? Julgar com base naquilo que a gente acha, naquilo da experiência que a gente já teve. Porque Deus, ele sabe como tratar de cada um. Ele sabe como lidar com cada um. E se Jó estava passando por aquela situação, tinha um plano maior. E muitas vezes na nossa vida também é assim. Também existe um plano maior que a nossa capacidade humana vai ser incapaz de conseguir entender. E é aí onde entra o nosso papel de simplesmente confiar em Deus. Entende? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido. E se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta o que você achou.
e sim notificações para você receber a notificação do nosso capítulo 5, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.